império construído pelo lendário investidor Warren Buffett ensaia uma transformação no mercado global. O grupo aumentou a aposta em tecnologia com ações da Alphabet e ensaia a volta ao setor aéreo, com a Delta sinalizando o início de uma era mais digital e pós-Buffett. Para entender essa mudança, eu vou conversar ao vivo com o Guilherme Barbosa, CEO da API Capital. Oi, Guilherme, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Pré-Market. Tudo bem contigo, meu amigo? Ótimo dia, Eric. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. O Rafael Coracini, nosso analista, vai participar também desse nosso bate-papo. Mas eu começo com você, Guilherme, te perguntando o seguinte. Berkshire, né, que hoje já não tem mais Warren Buffett, o oráculo de Omaha na liderança, né, no comando ali direto, né, a gente tem Greg Abel, né, e você muda um pouquinho ali, talvez, o cenário das operações. Aposta em inteligência artificial, a Alphabet, né, que cresce aí na corrida de nuvens. Por outro lado, também a Berkshire está fazendo uma estratégia de voltar ao setor de aviação. Neste momento, né, de pressão aí sobre os combustíveis de aviação, é um bom momento? Essa estratégia de investir um pouquinho mais pesado em IA e também em setor de aviação, é uma boa estratégia, Guilherme? Olha, quando a gente fala do investimento da Delta, é importante a gente destacar que não necessariamente é um investimento no setor aéreo americano como um todo, porque a Delta ela opera de forma diferente das outras companhias. A Delta ela buscou ao longo dos últimos anos agregar mais valor ao serviço que ela presta. Então, por volta de 62% da receita total vem desse programa de lealdade, vem da Premium Economy, vem da primeira classe, vem da executiva. Esse público ele é um público um pouco mais inelástico à variação de preço. É um público que quer conforto, quer espaço, quer entrar antes no avião. Então, esse investimento na Delta, na minha leitura, ele é numa operadora que não está vendendo commodity, não está vendendo passagem aérea só por vender passagem aérea. Ela entrega toda uma experiência, ela tem um programa junto com a Amex, que tem uma adesão muito boa, que gera uma receita muito boa para dentro da companhia. Então, o meu olhar para esse investimento na Delta é muito mais no sentido de que, ele aproveitou um bom momento de compra, né, dado o problema, as ações sofreram com o problema no Estreito de Hormuz e a questão do conflito, mas as vendas não sofreram tanto. No Q2, a venda de passagens de primeira aérea de primeira classe foram muito positivas. Então, eu, nessa minha primeira leitura, eu separaria. Olha, não quer dizer que a Berkshire botou o pé de vez no setor aéreo. Ela botou o pé num dos players que busca operar de forma diferente de todos os outros. E falando sobre a tese de inteligência artificial, eu acho que o ponto é muita gente, se a gente voltar, inclusive aqui nos programas, na cobertura, nas nossas conversas, nas manchetes, a gente viveu uma época falando muito sobre bolha. Tem uma bolha aí? Não tem? Está tendo excessos? Não tem? As companhias estão fazendo negócio só entre elas? Parece uma pirâmide. Tinha toda uma... Se a gente volta um ano atrás, tinha toda uma dúvida sobre o setor de inteligência artificial. Esse investimento pesado da Berkshire no Google, na minha leitura, é o seguinte, olha, a Berkshire falando assim, olha, não acho que é só uma fase, não acho que é uma bolha, estou escolhendo aqui um bom player e eu acho que essa tese é estrutural, essa tese veio para ficar. Tá? Então, o Greg, sem dúvida nenhuma, nesse primeiro trimestre, né, que agora que saiu a divulgação dos últimos movimentos, né, ele colocou uma plaquinha lá de sob nova direção, né, reduziu drasticamente as posições, né, investiu na Delta, triplicou o Google e mais umas outras movimentações, como a venda de praticamente todos os papéis do outro colega dele, o Combs. Então, sem dúvida, o Greg pendurou uma plaquinha lá de sob nova direção no escritório. Eu queria te perguntar ainda sobre o Greg Abel. Ele tem feito alguns fortalecimentos, principalmente nessas áreas que a gente destacou, né? Tecnologia e aviação. Talvez a aviação seja a grande novidade, mas tecnologia segue sendo o grande mote da Berkshire.
Eu queria entender como que o Greg Abel sinaliza agora para os investidores como vai ser a sua dinastia, né, depois do Buffett abrir mão do seu mandato e passando a bola para ele agora. O mercado americano, ele compara muito as ações da Berkshire contra o S&P 500. Se você pega o histórico desde o início, o prêmio sobre o S&P 500 é muito grande. Então, o retorno da Berkshire sempre foi muito superior ao do S&P 500. Né? Se você olha a janela como um todo, vai desde 1970 até 2025. Só que se você começa a olhar de lupa períodos menores, essa última janela, né, os últimos 5 anos, esse prêmio comprimiu bastante, com alguns anos o S&P perdendo. E o principal justificativa dessa perda são as magníficas 7, que a Berkshire tinha uma posição muito pequena, basicamente só na Apple, né? Nvidia nunca teve. A Apple tinha uma posição pequena, agora que triplicou. Então, eu acho que o Greg meio que, olha, elas não são as magníficas 7 à toa, eu preciso participar disso, isso talvez é o que vai me fazer recuperar esse prêmio frente ao S&P 500, né, e voltar a ser ali uma ação que entrega acima do S&P 500. Eu acho que isso é um pouco do que está passando na cabeça dele, uma cabeça mais jovem, mais fresca, que está olhando para esse setor e não tem como não participar dele, né? Eu acho que esse que é o ponto principal deles ali. Guilherme Barbosa, queria muito agradecer a sua participação aqui no Pré-Market. Um grande abraço para você e uma excelente quarta-feira. Um abraço. Obrigado, até já. Ou melhor, até mais. Tchau, tchau.